Oi, Jamil, boa tarde para você. Tamo junto aqui entre nós, tudo bem? Adriana, Fábio, boa tarde a todos. Fala, Jamil. Estou aqui no escurinho, mas é porque a sala já está quase fechada. Mas, Jamil, tá valendo. A gente tá conseguindo te ver. Então vamos lá, vamos Então, explicar pro ouvinte aqui do Entre Nós, da Band News FM, a posição que o Brasil está adotando agora em relação a essa reunião de emergência e a uma resolução que vai ser votada na ONU, que você já trouxe informações pra gente ontem sobre isso, mas agora a atuação do Brasil deixou de ser de neutralidade e passou a ser no sentido de amenizar a situação, os termos que serão usados nesse relatório, nessa resolução, para condenar ou para, enfim, denunciar as barbaridades cometidas pela Rússia na Ucrânia. Como é que tem sido essa atuação de bastidores aí dos diplomatas brasileiros? Barbaridades, essa palavra seria excluída no relatório. A ideia é excluir palavras, digamos, que tenham algum peso. exatamente. Na verdade, é exatamente isso, Adriana. Vou falar, vou te contar aqui os fatos primeiro e o argumento do Itamaraty, do governo brasileiro. Depois a gente pode até examinar o que vale e o que não vale, mas vamos lá por partes. Primeiro, de fato, amanhã, uma reunião de emergência da ONU para falar justamente dessas barbaridades. Vamos aqui usar a palavra que deve ser usada. São barbaridades, são crimes cometidos na Ucrânia. Vai acontecer aqui nessa sala a reunião. Bom, para que essa reunião aconteça, você precisa ter uma negociação prévia para justamente um projeto de resolução que vai ser, então, colocado à votação amanhã. Isso é praxe na ONU. Qualquer reunião, basicamente, tem esse formato. Você realiza a reunião com a perspectiva de aprovar uma resolução, condenando, mandando um grupo de monitores, o que seja. Bom, hoje, na negociação para essa resolução, que é uma resolução que foi proposta pela Ucrânia e pelos países europeus condenando a Rússia, o que eu vi, e isso eu vi porque eu estava na sala quando o Brasil tomou a palavra várias vezes para falar, foi justamente um governo que tenta amenizar todas as vezes que a resolução parte para cima dos russos. Então, vou te dar vários exemplos aqui, alguns pelo menos. Um trecho da resolução dizia o seguinte, que então condena-se as agressões contra a Ucrânia. Aí o governo brasileiro disse, não, agressão não dá para usar. Vamos usar outra palavra. Então, no lugar de agressões contra a Ucrânia, nós queremos que seja retirado isso e que falamos só de conflito. Mas de quem contra quem? Não, só conflito. Né? Então, você tira o peso da Ucrânia ser a vítima. Né? Esse é o objetivo, pelo menos, colocado. Você afasta essa possibilidade. Um outro exemplo, num momento em que falam de crimes cometidos nos territórios ocupados pelas tropas russas, o Brasil quer duas coisas. Primeiro, não se pode falar de crimes, supostos crimes, porque, afinal de contas, as investigações ainda estão acontecendo. Então, supostas violações. E vamos tirar aquela referência a áreas ocupadas por tropas russas. Então, o Brasil pede para tirar partes fundamentais do texto, porque o texto é feito justamente para tentar condenar, obviamente, a atuação russa. Eu só dei dois exemplos, são vários, foi uma reunião de 1h30, que o Brasil foi muito ativo, propondo justamente esse, como é que a gente colocaria em português, Adriana? Eufemismo. Isso, aguar a resolução, né? Tirar o peso dela. Qual é o argumento do governo brasileiro? Primeiro é o seguinte, não vamos pré-julgar o que está acontecendo. Afinal de contas, as investigações da ONU estão começando agora, vamos dar tempo para os investigadores investigarem. Muito bem, pode até ser verdade. Eu estou falando só os argumentos. Segundo argumento, não existe hoje uma negociação de paz. E se nós aprofundarmos justamente o racha, se aprofundarmos as acusações mútuas, esse diálogo não vai acontecer e, portanto, a paz não vai chegar. Então, uma resolução como essa, ela condena a Rússia, mas ela não ajuda a paz. Outro argumento que também foi utilizado pelo Brasil. O terceiro argumento utilizado pelo Brasil, prometo que é o último do Brasil. Se nós fizermos isso nas instituições multilaterais, nós estaremos contribuindo para um cancelamento diplomático da Rússia no mundo. Isso é bom? Bom, não necessariamente, diz o Brasil, porque aí as instituições também vão sofrer.
Que credibilidade terá a ONU sem a Rússia? Que credibilidade terá a OMS, a OMC, etc, etc. Então, esses são os argumentos do Brasil. Qual é a posição dos europeus e de outros países sobre o Brasil? Olha, até pode fazer sentido o que o Brasil está dizendo. O problema é que existe um certo presidente Jair Bolsonaro nessa história. E aí a grande dúvida que se tem do lado dos europeus é se essa postura do Brasil é legítima e, de fato, preocupada com a paz mundial, ou se ela é, no fundo, uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro em agradecer Vladimir Putin. Por quê? Por ter recebido, por ter mandado fertilizante e, eventualmente, por outros acordos que a gente não conhece. Então, de fato, o Brasil tem essa versão que é apresentada oficialmente, mas a desconfiança internacional é de que não é só isso que está em jogo para o Brasil, que, eventualmente, para o governo de Jair Bolsonaro, existem outros elementos nessa história também. E é claro, Jamil, que a preocupação em não fazer pré-julgamentos, ela é necessária em qualquer situação de conflito, qualquer que seja ele. Agora, por outro lado, também você, no temor de fazer um pré-julgamento, não pode deixar de enxergar o que está evidente. E as imagens e os relatórios da Comissão da ONU que visitou o país falam de coisas muito graves, de ataque a residências, a alvos civis, de centenas de mortos na cidade de Bucha, de talvez milhares de mortos em Mariupol, em execuções sumárias, em ataque a hospitais, ataque a escolas. Então, assim, a gente não está falando de uma situação em que não temos as informações. Temos muitas informações, muitas imagens e esse relatório preliminar de quem visitou a Ucrânia que acusa todos esses indícios de crimes de guerra, né? Exatamente. Primeiro, Adriano, perfeita a tua colocação. O segundo ponto, se for esperar a comissão de inquérito da ONU funcionar, nós vamos esperar meses. Para você ter uma ideia, a comissão que foi criada em março, ela nem está operacional, completamente operacional ainda. Então, e já estamos aí no dia 70. Então, a pergunta que uma parte das entidades de direitos humanos se faz: quantas mortes vão acontecer até que a investigação esteja completamente finalizada para determinar X ou Y? Né? Então, é uma questão de pressa também, porque enquanto nós estamos aqui conversando, eu estou falando aqui da ONU, negociando um texto, etc., tem gente morrendo. Essa é a verdade. Né? Temos aí 5 milhões de refugiados. Então, não é que dá para esperar. Não dá para esperar. Então, esse é um outro elemento também bastante fundamental. Agora, não é mentira quando o Brasil diz que está preocupado com a falta do diálogo. Também acho. Também concordo com essa avaliação. A questão é saber se essa é uma preocupação legítima do Brasil ou se por trás dessa camada bonita, legítima, de paz e de multilateralismo, não tem, na verdade, um governo interessado em outras coisas lá do Kremlin. Então, essa é a grande pergunta que se faz aqui nos corredores, se essa posição brasileira é em prol da paz, de fato, ou em prol de quem está no poder, que aí também seria bastante complicado. Amanhã, Jamil traz para a gente, então, informações dessa reunião e dessa votação, dessa resolução, então, com os detalhes que você tiver. Obrigada demais, viu, Jamil? Bom dia para vocês todos. Para você também, querido.